porque eu venho falando em alguns programas, Rafael é prova, Bruno é prova, José é prova, de que a gente vem perdendo o controle sobre pessoas que estão novamente trazendo assuntos como nazismo, tá? De volta à tona e assim, montando grupos com isso. E não só isso. Isso deve ser combatido. A gente foi alertado aqui no dia 2 pelo Yair Alon de que existe também lá em Israel pessoas que estão aptas a cometer genocídios também com o povo árabe. Então assim, não é de um lado só, não é do outro. A gente está muito próximo, eu acredito, não sei a visão de vocês, da gente ter um problema muito grave de, assim, a nível mundial, eu digo, fora os que a gente já tem, mas que voltemos a ter aí genocídios em grande escala, fora os que já acontecem na África. Ó, existem pontos interessantes aí, tá? Porque vamos falar pelo prisma da teoria da magia. Tudo tem magia no mundo. Tem magia aqui no podcast, em vocês que estão nos assistindo. Em todas as igrejas tem magia. Algumas mais, outras menos. Umas sabem usar mais diretamente esse poder, outros indiretamente. Quando eu estou falando aqui de tudo tem magia, eu estou generalizando para falar que tudo tem energia astral. E onde tem uma concentração de pessoas, gera mais energia astral. Todo país, então, move esse campo astral segundo seus objetivos. Alguns mais de forma consciente e outros de forma mais inconsciente. Então, se a gente for pensar, Estados Unidos, quais são os pontos evidentes que nós temos lá, que saiu na mídia em 2024, antes do acidente do incêndio? As orgias. White Party. Do PD, aquela história toda. Do Puff Daddy lá. Puff Daddy, isso. E o que acontece em orgia, além de ser um sexo generalizado? Se utiliza muito de energia sexual, certo? A palavra orgia, ela vem de uma origem grega que é o culto para Dionísio, onde as pessoas se embriagavam, tinham relações sexuais para ter acesso a um transe místico. Durante o período romano, Dionísio passa a ser chamado Baco e isso vira o bacanal. Essas duas palavras, né, orgia e bacanal, hoje é símbolo de putaria, né? Sim. Porém, a gente descolocou isso da sua carga original, então a gente esquece o que está por detrás daqueles movimentos. Basicamente, o que a teoria da magia fala? Onde tem fluxo de energia sexual, é um ponto de interesse de seres espirituais. Então, com certeza, aí a gente começa a falar, os governos usam de ocultismo? Alguns de forma direta e outros de forma indireta. Os que não usam, fica para trás. O governo americano, chinês, vamos dizer que são as duas maiores potências do mundo, usam de ocultismo? Com certeza, o tempo todo, 100% das atitudes deles são pensadas nisso. De um lado chinês, teoricamente, tem um partido comunista, né? Que é, entre aspas, ateu. Entre aspas. Por quê? Budismo tibetano, taoísmo, é tudo de origem chinesa. E o povo chinês continua desenvolvendo aquilo. É que então, o governo ele é ateu, mas ele só impede que as religiões sejam usadas como massa de manobra, né? Mas existem inúmeras religiões. As 18 religiões permitidas. Elas ditam ação moral. Essa é a grande questão de Estado com religião. Porque o moral vai falar o que é o certo ou o errado. Quando você fala que tem, você disse que tem tipo 18 religiões permitidas lá, então tipo, deixa eu entender então, o governo ateu ele consegue permitir o tanto de religião e aqui no Brasil vamos supor. Porque não é um controle ali tipo de qual religião pode ou não, na verdade, justamente para a religião não ser usada como manobra, como acontece para ser com apenas o cristianismo um culto, né? Exatamente. Aqui o Estado é laico. Sim. Mas nós temos integrantes de várias vertentes religiosas compondo o Congresso. Uma maioria ali neopentecostal, né, na verdade. Né? Olha,
hoje são muito evidentes, né? Eu acredito que há uns 20 anos atrás teria os católicos e o meu ponto de vista é que a representação religiosa tem que aumentar. É que, na verdade, tem ali católico, tem evangélico, bota Umbanda, bota Quimbanda, bota Candomblé, entende? É porque assim, na verdade, a gente vai transformar também, o que eu acho errado já do jeito que tá. A gente vai transformar aquilo num centro de discussão religiosa. Então assim, eu acho que deveria se diminuir sim esse negócio da bancada, porque a gente acaba às vezes deixando de tomar decisões que vão levar ao progresso do país por conta de ideias que são hiperconservadoras. É o jogo, por exemplo. Né? E assim, isso atrapalha o país. Então acho que deveria sim ser balanceado essas situações. Não, com certeza. Mas se a gente for parar pra ver, você falou, 20 anos atrás eram os católicos. Então assim, o Brasil sempre viveu um falso conservadorismo. Não, totalmente. O conservadorismo do Brasil é muito peculiar, porque ele é maluco. Ele é conveniente. Né? Ele é maluco. Mas a gente pensar assim, até o governo de Getúlio Vargas, 80 anos atrás, era oficial ter coronéis no Brasil. Era oficial ter a Guarda Nacional. Se você era rico, você tinha títulos. Não era nobreza mais igual ao Império, que você era barão, duque, conde, né? Mas você era tenente, major, coronel. Entende? Trocou 6 por meia dúzia ali. A gente está falando de 80 anos atrás, então é um passado muito recente. Meus avós viveram isso, né? De certa forma. E até hoje, né? Na vida no interior, uma pessoa rica é tratada como doutor, né? Doutor fulano de tal. Meu ponto de vista sobre representação do Congresso tem que ter de tudo. Um pouquinho de religião cai bem, não que seja o dominante, mas o que falta no Congresso para mim? Bancada de professor, bancada de médico, entende? São as pessoas que que vai resolver problemas da sociedade. Agora tem ali um grupo evangélico, um grupo católico, um grupo da Umbanda, faz bem também, entende? Cada um defendendo seu interesse ali. Eu não digo que não pode ter um evangélico, como você disse, um bandista, um candomblessista, vamos supor que seja um professor ou um engenheiro, alguma coisa do tipo, que tenha, tenha, como posso dizer, propriedade no que tá falando, no que tá fazendo. Mas a gente precisa muito mais desse povo acadêmico estando ali. A gente precisa dos acadêmicos no poder, isso com certeza. Eleger o Zé do Botijão. Não, mas não tô brincando. E assim, o Zé do Botijão, ele vai fazer campanha na igreja, tá? Que ele tá. Pra ele ser eleito, ele vai fazer campanha no terreiro. Vai. Sem o pessoal da igreja ver. Vai na maçonaria. Vai na maçonaria. Ele vai em um monte de lugar fazer campanha. É eleito, acontece igual aconteceu, a gente não pode negar, e não tô nem puxando pra lado político, que não é esse o tema. Igual aconteceu com o Bolsonaro, que ficou 27 anos lá, e a gente não tinha ali, de fato, algo concreto. 27 anos você no mesmo lugar, fazendo os mesmos trabalhos, e você não, assim, não tem algo que você chegue e fale, não, isso aqui, ó, aconteceu porque eu estava lá. Não, a gente criou, no caso do Bolsonaro, ele foi eleito através de memes, começou com memes, com brincadeiras. Na Luciana Gimenez, ele começou na Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, CQC, que também entrevistava ele, e aí ele foi ganhando força com a direita justamente por conta da corrupção que assolava o país. E aí quase virou um Pablo Marçal aqui em São Paulo. Se a gente for parar pra pensar. E o brasileiro, ele continua fazendo a mesma coisa. Entende? A gente tenta procurar salvador da pátria em tudo. Não é só dentro da religião. Fora, assim, não é só na política. Nem na religião é a mesma coisa. É por isso que existe João de Deus. É por isso que aconteceu um caso, por exemplo, igual o Vic Vanilla. É por isso que a gente... E outros que vêm por aí. Que existe. Porque a gente tenta arrumar um salvador da pátria, alguém pra acalentar nos coração em tudo. Debate bom, viu? Eu acredito... Assim, eu sou esperançoso com o Brasil, compreendem? Eu sou uma pessoa assim... A gente merece. Eu sou da contramão. A galera gosta de chorar muito. Eu falo, gente, vamos acreditar nisso que a gente tem. Porque, olha, a gente está pensando no nosso bem-estar coletivo e na das gerações futuras. Aí entra um conceito muito interessante que, dentro da magia, é muito usado, que é a ideia do... Você está numa grande obra. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, como mago, né? Você está participando de uma construção coletiva. Hoje, particularmente, eu tenho uma posição política, mas eu não tenho mais uma posição partidária ou ideológica.
Eu parti por um ponto de vista pragmático, compreende? Lógico. Claro que eu tenho meus princípios, que eu tenho os valores que eu quero, mas antes de tudo eu quero assim acreditar que o lugar onde nós estamos depositando nossa energia, ele vai ser um bom lugar, entende? Uhum. Eu quero que as pessoas daqui estejam bem, basicamente isso. Agora, existe uma tendência, né, como o Felipe falou, que uma camada brasileira, da população brasileira, é facilmente enganável devido à baixa escolaridade, devido às condições culturais, sociais. Que é super né? interessante pro governo. A gente Porque, basicamente, o que eu penso? Eu acho que até por subnutrição. Vamos falar, o seu Zé Pipoqueiro, para ele ter uma condição de julgar um governo ou alguma liderança política, cara, ele tá muito mais preocupado em sobreviver, entende? Em vender a pipoca dele Com ali, certeza. em pagar o... Aí chega um meme pra ele, ele vai rir, aí chegou outro, ele vai rir. Aí quando chegou lá 20 memes, aí já começa a levar aquele trem a sério. É. Entende? Então eu vejo aí que tem uns graus de dificuldade, mas com a esperança de que isso aqui se transforme na grande obra mesmo. No mundo esotérico, muitos esoteristas, especialmente da América do Sul, depositam muita esperança no Brasil. A gente tem muitas riquezas, né, Mago? A gente tem... Olha, sabe, qual que é o meu ponto de vista? O cara pode gostar do Bolsonaro ou do Lula, tanto faz. Mas politicamente a sociedade despertou nesses últimos 10, 20 anos. Agora o povo já não é mais incomodado. Eles vão pra rua, pede o que quer. Não que eu esteja concordando com o que ele pede, mas eu acho legal. Mesmo essa consciência política, uma preocupação política é manipulado, cara. Você tá vendo.